vai dividir o assunto basicamente em três tópicos. Esses tópicos a gente poderia fazer basicamente o seguinte, né? Então a gente vai falar sobre equações diferenciais. Na aula de hoje a gente já vai ter uma introduçãozinha ao que são equações diferenciais. Como eu tinha falado para algumas pessoas, a gente vai fazer um pouquinho mais do que a ementa lá da UAXA, tá? Porque já teve muita gente que me procurou falando sobre uma optativa que a gente tem, que é de EDP, que fala sobre série de Fourier também, que em algumas instituições, como a UFPE, por exemplo, essa parte do assunto, ela entra em cálculo 4. E o assunto que a gente vê cálculo 4 na UAXA, ela seria 2 unidades lá do curso da UFPE. Aí, tipo a ementa da gente, ela é vista em tipo 2/3 de um semestre lá na UFPE e ainda tem 1/3 que é outro assunto. Que isso quer dizer? Quer dizer que a ementa da gente, ela é muito tranquila de cobrir. E das vezes passadas que eu ensinei cálculo 4, principalmente presencial, né? Eu senti que era uma cadeira que ela não andava, porque como, porque como não tinha assunto novo pra gente falar, a gente ficava repetindo muito as coisas, demais até, de forma que não precisava. Que com uma aula já dava para todo mundo ter entendido, mas como eu não tinha mais assunto para falar, eu tinha que fazer mais uma outra aula, certo, inteira, sobre a mesma coisa. Aí acabava que o curso, ficava muito repetitivo, muito chato. E assim, tipo, não vai ser algo que vai fazer com que a gente corra drasticamente com o assunto, porque eu mesmo já ensinei lá na UFPE, na época que eu era substituto, e a gente fazia a ementa tranquilamente também. Certo? Espera aí que mais uma pessoa entrou aqui. Aí dá pra gente fazer. E assim, é, é, eu tenho liberdade para modificar a ementa em até 20%. Ou seja, eu posso fazer 20% a mais ou a menos da ementa, que não tem problema nenhum. Tá tudo dentro do normal ainda, tá? Então, se eu olhar para 20% de, da carga horária total, que seriam 60 horas, a gente teria 12 horas para abordar esse assunto, que seriam 3 semanas de aula, basicamente. Aí, as últimas 3 semanas de aula, a gente vai fazer sobre esse assunto que ele tá fora da ementa, mas, assim, não se preocupem não, que não é um assunto que é muito mais difícil do que o resto, não é o mesmo nível, certo? Tem um pouquinho mais de conta, mas vocês também vão ver que tem muita conta nesse curso. Vocês têm que fazer muito cálculo nessa disciplina, até porque é o nome da disciplina. Né? Cálculo 4 é o último cálculo até aqui. Tem conta que vai ter conta que só a gota para fazer. Ô, professor, mas Fala, Gabriele. cálculo 4 é mais de boa? Vê, na época que eu fiz, o cálculo que eu achei mais difícil tinha sido o 3. Que ele tinha a maior quantidade de conceitos diferentes, né? Tinha uma parte que ela era bem diferente do resto, né? Aquele final com séries, sequências e tal. E os assuntos do início, que tinha integral de superfície, integral de linha, eram assuntos que eram mais complicados, especialmente quando a gente falava aqueles teoremas de Stokes, né? Teorema de Green, da divergência, certo? Enfim, aí na hora que você chega em cálculo 4, você já está mais experiente com como que os cursos de cálculo funcionam. Então acaba que ela é uma cadeira mais fácil do que as outras. E assim, se você olhar para o assunto só, vão ser pouquíssimas coisas que a gente vai precisar aqui que exigem de algo a mais do que cálculo 1. Então, a maior parte da disciplina dava para vir logo após cálculo 1, certo? Então não é algo Ai, que tão ótimo. difícil assim. Vai ser algo que vai precisar integrar bastante.
Então é interessante revisar as técnicas de integração, por substituição, por partes. Inclusive, pode aproveitar que eu estou fazendo a playlist agora de cálculo 1 para o meu outro curso. Eu estou justamente entrando agora nessa parte, para falar das integrações por substituição, por partes, por frações parciais, enfim. Então, Vitória, pode falar. Ou escrever no chat, tu que sabe. Professor, eu tô na rua, aí eu queria Certo. saber se o senhor vai colocar essa aula ainda hoje. E desculpa atrapalhar, só vou perguntar isso, eu não sei se o senhor já falou no começo. Não, sem problemas. Eu, assim que terminar, eu já coloco no Classroom, tá certo? E aí eu vou ver se eu edito algo para colocar no, no YouTube. Para que no YouTube mesmo, sei lá, de repente fique uma coisa mais otimizada, né? Não sei se eu deixo essa parte, por exemplo, aqui no YouTube, porque é algo que diz respeito só a gente, né? Não é uma coisa que vai dizer respeito a uma pessoa que apareça, sei lá, da Federal, sei lá, de Santa Catarina, para assistir o vídeo de repente. Aí nessa parte não interessa a ele, né? Aí de repente eu edito essa parte e coloco a aula na íntegra no Google Drive e coloco o link da turma da gente do Classroom, no Cigarra também. E aí no YouTube eu vejo se eu edito alguma coisa. Tá? Ô, professor, Oi, Esmeralda. eu falei com o senhor período passado, não sei se você lembra que ia criar um grupo no Telegram, lembra que para criar enquete, pesquisa, essas coisas, o senhor desistiu ou não lembra? Eu esqueci. Ah, tá. Tudo bem. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui como é que vai ser mais ou menos a nossa distribuição, né? A gente vai ter. é, 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 vão ser 4 blocos no curso, mais ou menos. 4 unidades. Certo? Na primeira unidade, a gente vai ver as EDOs. Daqui a pouco eu explico o que é isso, né? Mas esse E e esse D, eles vêm de equações diferenciais. Aí o O vem de ordinárias. Quem já estudou cálculo numérico já viu isso, né? Mas o que a gente vai ver aqui vai ser diferente do que a gente viu em numérico. Em numérico, a gente se preocupa só com os valores das soluções em alguns pontos e a gente simular a solução. Aqui a gente tenta achar qual que é a solução exata, certo? Analítica. A gente vai ver se a gente consegue, para algumas equações, determinar qualquer uma fórmula que dê a solução, certo? Em todos os pontos. Certo? Nem sempre isso vai ser possível. A gente vai ver algumas condições que vão garantir que a solução exista, vão até garantir que ela seja única, mas determinar ela especificamente, aí se a equação for muito complicada, a gente já não consegue, tá? Mas as ideias que a gente ganha aqui nesse início ajudam bastante para o final, certo? Que é a parte mais importante mesmo. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre as EDOs de primeira ordem. Então, na aula de hoje, eu ainda vou explicar o que é isso, tá? Mas dizer que ela é de primeira ordem quer dizer que só vai ter uma derivada na equação. E aí, no caso, como é um EDO, só vou ter a minha função desconhecida, né? Que eu quero descobrir na minha equação, certo? Que seria a solução dela, ela vai ser uma função de uma única variável. Então, isso aqui vai ser o assunto da primeira unidade do curso. Na segunda unidade, a gente vai passar para equações que sejam de segunda ordem, certo? Mas no caso lineares, porque só de um tipo específico, porque elas já ficam com a teoria riquíssima já, e tem uma boa parte de aplicações nas engenharias de vocês que aparecem equações que sejam lineares de segunda ordem, então a gente vai desenvolver essa teoria. Mas tirando um exemplo ou outro, a gente vai evitar falar de equações de ordem superior, certo? Que não sejam lineares. E a teoria aqui vale também para equações de ordem 3, 4 e tal, certo? Mesmo jeito, mas a gente vai se concentrar nas de segunda ordem. Deixa eu só perguntar uma coisa. Na hora
que eu mexo o meu mouse aqui, vocês veem a setinha balançando? O senhor tá mexendo agora? Tô mexendo, tá aparecendo não, é? Não, tá Não, travado. professor. Tinha travado, Beleza, mas voltou. beleza. Hum, Certo, beleza, então. Então, na hora que eu quiser apontar para algo, eu vou escrever tipo uma setinha apontando assim, tá? Para garantir. Então, terceira unidade, aí a gente vai estudar uma ferramenta que ajuda a gente a resolver, certo, algumas EDOs e que também é muito importante em outros conceitos, que é a chamada de Laplace. Certo? Isso aqui também, pelo que alguns de vocês me disseram já, certo? Muitos de vocês já estudaram isso em alguma outra disciplina, mas nunca tinham visto o básico do assunto. Pronto, chegou o momento agora, tá? Se a gente fosse olhar apenas a, a ementa da gente, o assunto seria isso aqui, certo? Mas aí, como eu falei, eu acrescentei mais um assunto aqui. Seria a quarta unidade, que a gente vai falar sobre séries de Fourier e é, algumas EDP, certo? Pelo menos de um tipo a gente vai ver. Certo? Então isso aqui é mais ou menos o roteiro da gente. Eu vou tentar deixar mais ou menos 2 listas por assunto, mas eu não garanto que isso vai acontecer, certo? O que eu tentei fazer foi deixar as listas o mais espaçado possível. Então a gente vai ter listas hum, nas semanas. Se eu não estou enganado, na 1, na 3, na 5 e na 7. No caso, essas aqui são as listas que vão dar a nota da primeira VA, certo? A média dessas vai ser a nota da primeira VA. Aí depois a gente volta na semana 8, aí 10, 12 e na 14. Certo? Precisei ter 2 listas aqui em semanas seguidas, porque, como eu falei no começo, eu acho que antes de gravar ainda, a gente precisa terminar o assunto na semana, lá na semana, lá na semana 14, porque na semana 15 tem que ser a terceira, tem que ser a terceira VA, na semana 16 é a final. Eu não lembro as datas exatamente, mas vocês acham tudo isso um cigarro, tá? Aquele negócio de sempre. Vocês podem já ser aprovados nessa lista aqui, provavelmente, tá? Dependendo das notas, já dá para ficar aprovado aqui e ficar com o final do semestre bem tranquilo. Então, investe nas listas, certo? Eu sei que vai ser muita lista, 8 listas, mas esse aprendizado contínuo vale a pena de a gente investir nele. E, assim também, seria ingênuo aqui de minha parte achar que ninguém vai resolver as listas em conjunto, que queria todo mundo estudar sozinho. Eu sei que isso não vai acontecer, mas aquele negócio, tenta escrever sozinho. Você estuda em grupo, beleza, mas na hora de responder, responde com as suas palavras. Eu vou tentar ao máximo colocar questões que não sejam apenas de cálculo, porque questão que seja simplesmente tipo uma conta lá, fica muito difícil de ver se alguma pessoa copiou de outra, porque as contas às vezes são muito parecidas mesmo. Então, eu vou tentar colocar, certo, uma questão ou outra, às vezes, que tenha que se envolva uma interpretação, que você precisa escrever algo. Por exemplo, nessa lista agora tem um monte de questão que é com algum contexto, né? Que tem tipo um corpo caindo, tem tipo um circuito, né? O coração como marca-passo, tem alguns problemas geométricos, certo? Coisa assim que a pessoa acaba precisando fazer um desenho, certo? Precisa explicar algo, que aí eu consigo ver que a pessoa escreveu mesmo com as próprias palavras. Aí é algo que eu queria avisar aqui, certo, na frente de vocês mesmo, que se eu encontrar provas
listas, no caso, com alguma parte da questão que esteja totalmente igual, certo? Inclusive com a explicação igual, as mesmas palavras, a alguma outra lista, eu vou zerar as duas listas, tá? Independentemente de qual que foi entregue primeiro, você não quero saber, não. Se acontecer isso, tanto quem copiou quanto quem deu a lista para outro copiar, eu vou zerar. Certo? Mas, assim, no último semestre, isso aconteceu minimamente, mas sempre que acontece, é uma coisa que é chata, não é algo legal de a gente passar. E, assim, é aquilo que eu tinha falado. Vocês podem estudar em dupla, sem grupo, vocês podem tentar resolver as questões em grupo, mas na hora de responder, a nota é individual. Então, cada um escreve sozinho a sua resposta. Certo? O que mais que eu tenho para falar aqui? Sobre as faltas, né? Eu não vou cobrar presença em nenhuma aula síncrona, certo? E, inclusive, as aulas, se alguma pessoa quiser, poderiam todas elas serem assíncronas, porque não é obrigado a assistir ao vivo aqui, e eu vou indicar o link para quem quiser ver depois lá no grupo e no Classroom, tá certo? O Michael perguntou aqui se eu pretendo dar aula de álgebra no próximo período. Eu não sei ainda, tá muito longe ainda para eu ter alguma noção disso, tá? Tá muito longe. Deixa aproximar mais do final do semestre que eu posso ter uma resposta melhor. Aí, assim, pronto, como eu tava falando sobre as faltas, certo? Não vai ter ata, presença, certo? Eu não vou cobrar isso, mas as presenças, elas vão ser medidas de acordo com as listas entregues. Aí, por exemplo, se a pessoa não entregar a lista dessa semana, ela leva falta nas 2 aulas dessa semana, tá? Se a pessoa não entregar a lista lá da semana 3, ela leva falta nas semanas 2 e 3. Então, cuidado, porque com 3 listas elas não entregues, já daria mais do que 25%, né? Porque são 8 listas, 3 dá mais que um quarto já. Então, já reprovaria por falta. Essa é a única maneira de se reprovar por falta nesse curso, que seria não entregar as listas. Pronto, Adriano perguntou como funciona o peso das listas e das VAs. Pronto, é isso justamente que a Alane está explicando no chat aí. É que a nota da primeira VA, ela é a média dessas 4 listas aqui. Certo? E a nota da segunda VA, ela é a média dessas 4 listas aqui. O senhor vai ficar passando a VA nas segundas, as listas na segunda-feira, e a gente tem que entregar na quinta, na sexta? Então, pronto, a primeira lista, ela já está no Classroom, tá? Ela já está indicando lá como que é. Eu vou enviar elas no máximo na segunda-feira, mas quase sempre no domingo ainda. E o prazo de entrega é até o outro domingo, às 11h59 da noite. Certo? Tem uma semana para fazer as questões. Certo? Entendido, professor. Obrigado. Aí aqui vai ser uma nota, a média dessas 4. Aqui vai ser outra nota. Aí vai vir a terceira VA depois, que vai ser uma prova normal no horário da aula, provavelmente. Certo? 2 horas para fazer a prova. E aí a nota dela poderia substituir as outras, sendo que, assim, eu não gostaria que vocês fizessem essa prova se vocês não realmente precisassem, porque, sei lá, ficaram doentes, uma coisa assim, tá? Então, vai ser uma prova mais difícil, porque justamente que eu quero estimular vocês a fazerem as listas certo, ao longo do semestre. Se eu fizesse as listas e aí tivesse a terceira VA bem fácil,
Aí ninguém fazia as listas tudo mais ou menos mesmo, e fazia a outra prova no final, substituía a nota de 4 listas, né? E aí eu ficava com uma cara de besta no final. Tá? Então essa prova aí, ela vai ser uma prova mais difícil mesmo, tá? E aí depois a final. Pronto, o Juan perguntou se vai ter monitor. Não sei ainda, a gente vai ter uma seleção agora no início do semestre. A gente deve ter bolsa para para oferecer. Aí é possível que a gente tenha monitor, sim. Certo? Assim que eu tiver uma posição mais definitiva, eu aviso a vocês nos meios de comunicação da gente, tá? Beleza. O que mais que eu tenho para falar aqui sobre isso? Tipo, as referências do curso, né? As referências. Tem um livro principal, que é esse que eu tinha falado, né? Boyce e de Prima. William Boyce e Richard de Prima. Que é Equações Diferenciais Elementares. E problemas de valor de contorno. A edição, ela não importa muito, tá? É como um curso de cálculo é normal aqui, certo? Qualquer livro serve, mas esse aqui é particularmente interessante. Tem um outro livro também, que eu não sei se ele está aqui. Tá aqui. Pronto, que é esse livro aqui, que eu gosto bastante dele. Eu consegui ele com uma versão para professor, mas ele com certeza tem para baixar também. Eu vou colocar também a referência dele aqui para vocês. Os autores são Nagel, Seth e Schneider. E é simplesmente equações diferenciais o nome. Certo? Esse livro ele é excelente também. Mas aí aquele negócio, tem vários outros. Tem, para uma boa parte do curso, no volume 2 do Stuart, tem uma parte que envolve coisas de EDO de primeira ordem, tem coisas que envolvem algumas EDO de segunda ordem, certo? Então, até o Stuart volume 2 serviria. Tem o Guidolise volume 4, certo? Vários outros. E aqui também tem outra referência aqui, que são as minhas notas de aula. Aí aqui, as notas de aula, elas entram de duas maneiras. Certo? Todo o material aqui que eu escrevi no PowerPoint, eu vou salvar em PDF e eu vou enviar para vocês, tá? Então, tem literalmente as anotações que eu fizer na aula. E tem um material que eu digitei, que tem uma apostila. Ela não tá com o assunto inteiro ainda falta essa parte aqui, certo? Ainda falta ela, mas até a terceira unidade já tá tudo digitado lá. Até o final do semestre eu acabo de digitar o que falta. E aí, à medida que eu for escrevendo, eu envio para vocês, tá? E os vídeos, né? Os vídeos, a gente vai ter as aulas ao vivo, algumas aulas assíncronas, que eu vou gravar também, e algumas aulas assíncronas que eu já gravei no canal, que eu já postei em vídeos mais curtos, que duram tipo 5 minutos, 10 minutos. Acho que os mais longos medem 25 minutos, assim, essa é a duração. Aí esses também eu vou indicar lá no Classroom, tá? Para vocês assistirem. Se vocês quiserem assistir antes da aula, uma coisa assim, tá? Para de repente
se na hora do encontro síncrono da gente, se vocês já quiserem trazer dúvida e tal, certo? Bem, pronto, é isso. Certo, até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Esses vídeos que o senhor indicou no Classroom para essa primeira lista são muito bons. Obrigado. Obrigado. Teve um deles que foi o primeiro vídeo que eu gravei para o canal. Acho que é o segundo vídeo lá da ordem sobre equações lineares. Foi o primeiro vídeo que eu fiz para o canal. Ele tá todo estranho ainda. Tem uma hora que a câmera aproxima do nada. Eu não sei se é por que ela fez isso. Aí depois tem uma hora que ela afasta de novo. Também não faço a menor ideia. É por que aconteceu isso, tá? Mas foi o primeiro vídeo, né? Aí normal ser bizarro assim. Enfim, pronto, vamos começar então, né? Com o assunto mesmo. Eu vou evitar ficar dando 2 horas de aula porque fica muito cansativo, né? Eu imagino que vocês já devam ter tido aula de alguma outra cadeira hoje, no mínimo uma. E aí você ficar olhando aí para a tela do computador o dia inteiro é muito cansativo e por experiência própria. Para quem não sabe, eu sou aluno também agora. Na verdade, sou aluno de faculdade desde 2008, né? E é basicamente sem interrupção, porque eu fiz a graduação, eu fiz o mestrado em matemática, fiz o doutorado em matemática, e eu acabei o doutorado em matemática, comecei em estatística agora. E eu tô assistindo aulas remotas também, e tem hora que a mente já vai embora logo, tá? Então eu vou evitar ficar dando 2 horas de aula. No máximo, vai ter 1h30 de aula, certo? Em dias como hoje, que a gente teve uma conversa antes que não era assunto ainda, tá? Mas de assunto mesmo, eu vou ficar dando tipo 1 hora de aula, tipo 1h15, 1h20 no máximo. E aí o restante da aula fica aberto aqui para quem quiser perguntar algo, tirar dúvida, certo? Resolver um exercício, que não seja da lista, óbvio. Mas algum exercício diferente, assim, do livro que não conseguiu fazer, ou alguma parte de alguma outra aula que não entendeu bem, que queria que eu explicasse de novo, certo? Fica à vontade aí, tá? O curso vai ser bem interativo, assim, até porque a gente já tem os outros vídeos que já estão gravados, né? Então a gente não precisa dedicar tanto tempo aqui da aula síncrona para ficar dando assunto novo. Então eu vou tentar fazer mais uma revisão, certo? Mais um resumo do assunto, fazer exercícios, tá? Aqui na aula síncrona. E nos vídeos curtinhos lá que eu mencionei, certo? Lá já tem toda a teoria também. O Alisson falou que é o melhor canal de cálculo no YouTube e de álgebra linear também. Obrigado. Obrigado. Tá. Aí vamos agora para o assunto, né? Então vamos começar falando sobre o que são equações diferenciais. Como eu tinha falado, quem já fez a disciplina de numérico já tem uma ideia do que é uma equação diferencial. Ela é uma equação, certo? Como o nome diz. E aí, por exemplo, se a gente tivesse uma equação quadrática, o que iria significar isso? Iria significar que tem alguma igualdade, certo? Em algum momento, e que a incógnita, ela aparece com o expoente 2, certo? Por isso quadrática. Então, por exemplo, se eu tivesse x ao quadrado menos 4x mais 9 igual a 8, isso aí é uma equação quadrática. Por quê? Porque a incógnita, que é o x, está com o expoente 2. Se eu tivesse uma equação exponencial, então eu ia ter eu ia ter uma potência em que o x ele aparece no expoente, então tipo algo assim, por exemplo, certo? E aí, pronto, igual a água, eu tenho que ter essa igualdade aqui porque é uma equação. Então, se é uma equação, vai ter que ter uma igualdade, tá? Se é uma equação, vai precisar envolver uma igualdade, tá? E aí o adjetivo que
que vier depois vai dizer qual que é o tipo de equação, vai dizer exatamente como que a incógnita ela vai aparecer. Então, por exemplo, a equação logarítmica, a gente teria tipo ln de x mais 5 igual a 2. Pronto, isso aqui é uma equação logarítmica. A gente tem essa igualdade e a incógnita ela aparece dentro de um logaritmo. Então, como é que vai ser uma equação diferencial? A gente vai ter uma igualdade e a incógnita ela vai aparecer sendo que dentro de alguma derivada. Professor, o som do microfone não tá saindo, não. É, Sem áudio, professor, professor. eu achei que tinha sido só aqui. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Agora Agora Beleza, tá beleza, normal. beleza. Tá bom, tá bom. Pronto, deixa eu voltar aqui. Tá, pronto. Aí veio. O que é que eu estava dizendo? Eu estava falando que se eu tivesse alguma equação desse tipo aqui, aí a incógnita, ela era o número real. Ela era um número que se eu, tipo, o que é que eu estou querendo descobrir aqui na primeira equação? É um número que, quando eu levo ao quadrado, aí subtraio com 4 vezes ele, e aí adiciono com 9 dá igual a 8. Aí ela é um número. Aqui mesma coisa. Aqui mesma coisa. Se aqui agora eu vou ter uma equação em que a minha incógnita ela aparece dentro de uma derivada, então a minha incógnita ela não pode ser um número, porque imagina que a gente tenha tipo um número que eu tô querendo descobrir certo algo tipo assim. Tipo, faz sentido isso? Se esse negócio aqui que ele é um número, tipo, ele é uma constante, então isso aqui vai dar zero, né? Então eu ia ficar com basicamente isso aqui só, e a minha equação diferencial, ela não ia servir para nada, porque é derivada de um número, de uma constante, ela ia se anular direto. Então, se eu tô derivando algo, a minha incógnita, ela não pode ser alguma constante que satisfaça a minha igualdade. Ela tem que ser alguma função que satisfaça a minha igualdade, tá? Então, essa que é a principal diferença. Eu tenho alguma equação, tá? Então, vai ter que ter alguma igualdade. Oi, pode falar. Eu vi que alguém levantou a mão, Fui eu. mas não vi quem foi. É essa questão da linearidade da equação diferencial, né? Tem a ver, mas é que existem equações que vão ser lineares e equações que não vão ser lineares, tá? Mas vão ser diferenciais do mesmo jeito. Certo? Certo. Daqui a pouco eu explico o que é uma equação diferencial linear também. Pronto, então, diferencial, eu vou ter que estar procurando por alguma função, certo? Que vai aparecer dentro de uma derivada. Então, repara que a minha incógnita, no caso, ela é uma função, tá? A incógnita é uma função aqui. Então, vamos ver alguns exemplos. Como é que seria, por exemplo, alguma equação diferencial? Se eu tivesse, tipo, y' igual a x. Pronto, isso aí é um exemplo certo, bem básico de uma equação diferencial. Por quê? Porque eu tenho alguma equação, eu estou tentando determinar quem é que é uma função, que é derivando de igual a x. Então, quem é que poderia ser o y aí? É só integrar, né? O y de x seria x ao quadrado certo, sobre 2. Essa aqui seria uma solução para a minha DO, certo? Seria uma solução. Mas ela é a única solução? Ou ainda existem outras? Se eu somar aqui
com a constante, eu vou ter outras soluções, né? Pronto. Então, isso aí que a gente obteve aqui é o que a gente chama de solução geral da equação. Certo? O que aqui é, então, é a solução geral. É o conjunto de todas as soluções da equação. E se eu tivesse com um valor específico da constante, aí eu teria uma solução específica, certo? Se eu vario a constante, eu obtenho todas elas. Beleza? Então, repara que, ó, como a minha equação aqui, ela envolve uma derivada, certo? Em geral, para a gente determinar quem é que é a solução, a gente vai ter que fazer, certo? Alguma integração, certo? Por conta disso, os físicos, certo? E muitos autores também, eles chamam o ato de resolver uma equação diferencial de a gente integrar a equação, certo? Mesmo que a gente não esteja integrando nada, resolvendo com algum método numérico, método de Euler, Runge-Kutta, por exemplo. Até isso tem gente que chama de integrador, porque ele está determinando quem é que é a solução de alguma maneira. Beleza? Então, certo? Em geral, para a gente resolver as equações, precisa passar por alguma integração em algum momento. Pronto, equações que tenham esse formato aqui, a gente costuma chamar de equações que são imediatamente integráveis. Certo? O nome já está dizendo tudo, né? É uma equação que é só integrar e pronto. Que não precisa manipular nada, que não precisa escrever a equação certo, em nenhum formato diferente. É só integrar e pronto. Ela já está pronta, certo, para a gente resolver. Aí vamos aumentando o grau de dificuldade, tá? Se eu pegasse agora uma equação como essa aqui, ó, y' igual a y. Essa aí já é uma equação diferente, certo? Porque aqui, repara que do lado direito, eu estou com a minha derivada e a minha equação ela envolve apenas a derivada da minha incógnita e a variável independente, que é o x, certo? O x seria a variável independente e o y seria a variável dependente e a incógnita. Nesse outro caso, aqui embaixo, a variável independente não está aparecendo, tá? Aí, às vezes, a gente chama equações assim de equações autônomas, certo? Equações autônomas são aquelas que não envolvem o x. Certo? Ou seja, deixa eu tirar isso aqui. A variável independente não aparece. Independente não aparece. Aí, normalmente, já fica um pouquinho mais difícil de resolver. Aqui não, né? Aqui a gente já sabe, né, qual que é a resposta. Desde de cálculo 1, a gente sabe que uma função que derivando dá igual a ela mesma seria um exponencial, né? Y de x seria elevado a x. Beleza? Elevado a x mais uma constante, por exemplo. Certo? Seria uma opção aqui. Ou então também, se a gente quisesse ver como k vezes essa exponencial aí, também daria certo, né? Se eu derivar isso aqui, a derivada disso aqui vai ser igual a ela mesma. Então, essa aqui seria a minha solução. São duas formas de a gente apresentar essas soluções, tá? Certo? Alguma pergunta aqui? Então, aqui de novo, eu tenho a minha solução geral, tá? Muitas vezes, a gente vai estar perguntando qual que é qual que é a solução geral de uma equação. Aí vocês vão ter que dizer a solução envolvendo a constante de integração, porque vocês vão querer todas as soluções, certo, de algum problema. Na hora que eu digo todas elas, é meio forte, porque tem algumas situações em que tem uma outra equação, certo? Tem uma outra solução
que não aparece dentro da fórmula lá da solução geral, certo? Mas mais adiante a gente vê como é que seriam exemplos assim. Mas vê, nesse caso aí dessa última equação, a gente já sabe qual que é a resposta, certo? Por conta de experiências antigas da gente. Mas se a gente não soubesse, o que é que a gente teria que fazer para resolver? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Pronto, uma ideia seria fazer assim. Então, ideia para a solução. Certo? Digamos que a gente não soubesse que a solução aí seria um exponencial, tá? Então, como que eu poderia resolver isso? A gente olharia para essa equação assim, certo? O lado esquerdo, a gente teria que escrever assim, dy dx, certo? E do direito, y, tá? Aí a ideia é, vamos jogar tudo que envolver o y para o lado esquerdo e tudo que não envolver o y para o outro lado. Ou seja, a gente olharia aí para essa equação assim, dy dividido por y, certo? Igual a dx. Tecnicamente, certo? Se é passar esse dx aqui multiplicando, ele é meio que uma forçada de barra, tá? Matematicamente, isso não é tão certo não de a gente fazer. Mas é aquele negócio de uma notação, de um abuso de notação que torna que é muito explicativo do que é que a gente precisa fazer. Tá? Então, a gente passa o dx para o outro lado, passa tudo que envolver o y lá para o lado esquerdo, e agora a gente vai integrar de ambos os lados. Sendo que integra do lado esquerdo com relação à variável y e integra do lado direito com relação à variável x, tá certo? De cada lado integra com relação a uma variável diferente. O que é que fica, então? Do lado esquerdo, ó, teve uma pergunta aqui no chat se a solução do segundo exemplo não deveria ser k vezes e elevado a x mais uma constante. Ou você escreve como eu escrevi aqui, ou escreve assim. Opa, calma aí, eu ia fazer errado. Ou escreve assim, as duas coisas não, porque é algo que a gente vai ver ainda com mais detalhes mais na frente, mas tipo toda equação que seja de primeira ordem, o que é que significa de primeira ordem? É aquilo que eu tinha falado lá no início. Significa que eu só tenho uma derivada de ordem 1, certo? Aparecendo. Beleza? Só tenho uma derivada aí de primeira ordem, certo? Aparecendo. O número de constantes que vai aparecer no final é a ordem. Se for de primeira ordem, só vai ter uma constante de integração. Se for de segunda ordem, vai ter duas. Certo? E assim por diante. Então, basicamente, por quê? Porque se é de primeira ordem, só tem uma derivada. Se só tem uma derivada, eu só preciso integrar uma vez. Então, eu só vou ter uma constante de integração. Tá? Se for de segunda ordem, então, tecnicamente, eu tenho que fazer duas integrais. Para cada integral, vai ter uma constante de integração. Então, não faria muito sentido ter duas constantes aí. Tem um k vezes a vezes exponencial, somado com outra com outra constante não, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui com o que é que vai aparecer quando a gente terminar de resolver. Se vai aparecer com a constante multiplicando ou se vai aparecer com a constante somando. Vamos ver, né? Para ver o que é que vai acontecer. Ó, do lado esquerdo, se eu faço essa integral, aí vai ficar o quê? Vai ficar ln do módulo de y, né? Lembra que a integral de 1 sobre y ela é ln do módulo de y. Do outro lado, eu vou ter, certo, dx, e a integral seria x. Eu poderia colocar aqui uma constante, certo? E aqui outra constante. Mas não faz tanta necessidade de a gente fazer isso, porque a gente sempre poderia fazer o seguinte. Tipo, pega essa constante aqui e aí joga para o outro lado. Aí ficaria o quê?
ln do módulo de y, tá? Igual a x mais uma constante menos a outra. E aí, se eu tenho duas constantes, se eu faço uma menos a outra, vai ser outra constante, né? Então, a gente poderia dizer que isso aqui ela é uma constante diferente, tá? C. E aí ficar com isso. ln do módulo de y igual a x mais c. O que é que eu estou querendo explicar, certo, com isso? Que não é necessário colocar uma constante de cada lado, certo? Basta colocar de um lado só. Coloca na última integral. Porque se eu colocasse em tipo, todas elas, passava tudo para o outro lado e aí terminava com uma constante menos a outra, que seria outra constante. Então não precisa colocar tipo uma constante para cada integral, não, tá? Você coloca uma só e tá implícito que ela é a constante da segunda integral menos a da primeira integral. Tranquilo isso? Tranquilo isso? Sim, professor. Sim, sim. Tá bom, beleza. Tranquilo. Pronto, então, deixa eu continuar aqui agora. O que a gente tinha era ln do módulo de y igual a x mais c. Beleza, isso aqui já iria ser, certo, uma forma de resolver a equação que a gente chama forma implícita. Vocês lembram de cálculo 1, derivada implícita? O derivada implícita era o quê? Era quando você começava com alguma equação em que o y, você sabia que ele era função de x, mas ele não vinha isolado. Tipo, não vinha y igual tipo, a função. Vinha no meio de uma equação lá que tinha x vezes y, tinha, sei lá, cosseno de y somando, não sei o quê. Aí o y vinha definido como função de x de maneira implícita. É basicamente isso aqui, é que o y ele não está isolado. Então isso aqui seria uma solução da forma implícita. Tem várias situações que a gente já aceita a solução implícita, tá? Porque fica algo que realmente é meio impossível de a gente isolar o y. Mas sempre que possível, vamos tentar isolar o y e ver o que é que dá pra gente, o que é que daria pra gente afirmar mais. Pronto, lembra que o ln, ele é o log na base e, né? Então isso aqui vai me dizer que o módulo de y, ele vai ser o quê? Vai ser elevado ao que tiver do lado de cá, certo? X mais c. Pronto, essa exponencial aí agora, que tem essa soma, certo? Aí no expoente, deixa para pagar aquele tracinho lá, para não parecer que é o mais ou menos, mas que tem uma soma lá no expoente, a gente poderia decompor assim, né? E elevado a x vezes e elevado a outra constante, não é isso? Sendo que, vê, c, ele é uma constante. Então, esse cara aqui, ele também vai ser uma constante. É elevado a uma constante, é outra constante. Então, eu vou dizer que isso aqui é um K, certo? É um K. K seria elevado a C. E aí, aí agora a gente ficou com K vezes E elevado a X. Lembra que a gente tinha aqui o módulo de Y, né? E aqui repara que o K, ele é um exponencial. Portanto, ele tem que ser maior que zero. Certo? Então, aqui eu só estou com as exponenciais que são múltiplos positivos lá de E elevado a X. Com ela, com 2 vezes ela, 3 vezes ela, 0,5 vezes ela. Certo? Enfim. Mas aqui eu tenho o módulo. Se eu tiro o módulo, aí fica y, certo? Igual a mais ou menos k elevado a x. Aí vem aquele negócio. K, ele é uma constante. Se eu olho para k ou é menos k, vai continuar sendo constante, né? Então, eu poderia chamar isso aqui de uma outra constante. Sendo que se eu for continuar fazendo isso, se a equação ela for suficientemente longa, vai acabar dentro do alfabeto, tá? Aí eu vou começar tipo, ter que botar 1, a 2, a 3, já vai ficar meio chato. Então, o que a gente faz às vezes usar sempre o mesmo nome da constante. Porque
não me interessa mais. Tipo, na hora que a gente chega aqui, não me interessa mais que o K ele era exponencial de C. Não me interessa mais isso. Não me interessa de onde que ele veio. Só me interessa que ele é uma constante. Que é uma constante que pode ser o quê? Positiva ou negativa, que tá multiplicando, certo? Algum exponencial. Então, o, o histórico da constante não me interessa mais. Importa só que é uma constante. Então, é algo que vocês vão ver muitas vezes nos outros vídeos, vocês vão ver lá na apostila, certo, nos livros, que a gente costuma sempre ficar chamando as constantes modificadas do mesmo nome. Então, aqui seria K ainda. E aí eu iria escrever agora que o y ele é K vezes vezes e elevado a x. Apesar de não ser o mesmo K que tinha antes. Esse K aqui agora, ele poderia ser o mesmo K que eu tinha antes ou menos o K que a gente tinha antes. Mas ainda é uma constante. Então, certo, chama de K, de C, certo, enfim. A única coisa que ainda me interessa aqui é que esse K, ele veio de um exponencial, ou seja, ele era maior que zero. E aqui eu estou olhando para esse novo K, que é mais ou menos aquele exponencial, né? Então isso aqui ou vai ser algo positivo, ou vai ser algo negativo. Mas não vai ser zero, né? Então K aqui é uma constante que é diferente de zero. Então essa aí seria a minha solução geral. Beleza? Na forma, justamente justamente nesse formato aqui. Beleza? Certo? Toda equação assim, ela é solução. Certo? Toda solução assim, ela é solução da minha equação. Mas ela não está exatamente na forma. Porque, por exemplo, se eu tivesse duas vezes isso, ai- ai- ainda seria solução. Não está exatamente na forma que eu acho quando é, a gente, a gente resolve por integração, certo? Aí a solução geral seria essa aqui, realmente. Mas aí uma pergunta. Vê, lembra que a equação, ela era essa aqui, né? Y' igual a Y. E aqui a gente viu que a solução geral, ela era uma constante diferente de zero vezes a exponencial. E se a constante fosse zero? Aí daria o quê? Se esse K fosse zero, aí o Y seria o quê? Seria zero, né? Aí o Y, ele seria constante igual a zero. Pronto. Para evitar confusão, porque se a gente escreve assim, pode ser dois significados, né? A gente pode estar dizendo que o Y ele é uma função constante, ou a gente pode estar dizendo que o Y é aqui para esse valor de x ele dá zero, ou seja, que o x é uma raiz da função, certo? É para evitar a gente ter essa confusão, a gente às vezes escreve assim, mas outro tracinho aqui, que esse outro tracinho significa que eu estou dizendo que o y é identicamente nulo. Ele quer dizer que ele é constante igual a zero, certo? Constante é igual a zero. Não é que é uma função variável e que nesse valor específico de x ele dá zero, não, tá? Mas, tipo, isso aqui, ele é a solução? Se eu substituir o y por zero aqui na equação, ela dá zero? Tipo, é, é satisfeita? Vê, do lado direito dá zero, né? Porque y é, é- é- ele é zero, certo? Ele é constante igual a zero. E do lado esquerdo dá o quê? O y, ele é uma constante. Se ele é uma constante, a derivada dele é quanto? É zero. Então, deu uma igualdade verdadeira. Tá dando zero igual a zero. Se eu substituir, certo, essa solução aqui constante, a- aí na equação, a gente tem ainda igualdade verdadeira. Portanto, essa minha equação constante aí, certo? Essa minha função constante,
ela é solução, beleza? Ou seja, aqui a gente tinha visto, certo, ao longo lá dessa solução, que o K ele não poderia ser zero. Mas isso era um problema da forma que eu usei para resolver, ou era um problema da equação mesmo? Pelo que a gente acabou de ver, isso não é um problema da equação, porque o K ele pode ser zero também, certo? O problema, ele apareceu onde? Ele apareceu aqui, ó. Tive nessa parte aqui. Eu dividi por y, não foi? A gente passou o y dividindo para cá. Se a gente passou alguma coisa dividindo, a gente está admitindo que essa coisa não é zero. Porque se ela fosse zero, a gente não poderia dividir por ela. Certo? Então, o fato de, aqui no final, que essa minha constante ela não pode ser zero, não é um problema da equação. É um problema que a gente causou, porque a gente dividiu por alguma função de y. Certo? Sempre que a gente dividir por alguma função de y, a gente pode tá perdendo alguma solução que seja constante. Beleza? Se eu divido tudo, se digamos, por y menos 1. Então eu tô dizendo, basicamente, que y menos 1 não pode ser zero. Então y ele não poderia ser igual a 1. Então, no final da minha conta, iria ter algo com a minha constante aí, que iria excluir o valor do y constante igual a 1. Mas aí eu preciso verificar se o y constante ele igual a 1, ele não é uma solução porque eu causei isso, ou se era um problema da equação mesmo, tá? E como é que a gente verifica isso? Que nem a gente fez aqui. Só é substituir de ambos os lados e ver se a igualdade ela fica satisfeita. Tá dando para entender isso? Tá sim, professor. Tá sim. Pronto. Aí a observação que eu queria fazer aqui é que essas soluções constantes são chamadas, às vezes também, de soluções de equilíbrio, tá? Por que equilíbrio? Aí vem muito da física. Certas equações diferenciais são muito relacionadas com física, talvez seja a área que mais usa equações diferenciais. Eu não me lembro exatamente da citação agora, eu vou ver para dizer para vocês na próxima aula, é que eu acho que foi Newton que disse que as equações diferenciais eram a linguagem com que a natureza se expressava, e de fato tem muitos fenômenos físicos, químicos, que são descritos através de equações diferenciais, tá? Certo? Ordinárias, parciais, enfim. Aí pronto, por que equilíbrio, né? Porque é uma solução que ela não se mexe, que é sempre constante, que ela está sempre no mesmo ponto. Se eu tivesse, por exemplo, tipo um vale assim aqui, ó, e aí aqui a gente tivesse uma bolinha que tá equilibrada, olha o nome já, né? Que tá apoiada certo aqui embaixo. Se eu não mexer nela, ela sai daí? Não, né? Então, essa configuração aqui, ela é uma solução para esse meu sistema físico, que é um sistema, sei lá, gravitacional, enfim, em que a minha solução, ela tá sempre, que ela tá sempre no mesmo lugar. Certo? Que ela tá sempre no mesmo ponto. Então, por isso que é uma solução de equilíbrio, porque é uma solução que está sempre no mesmo canto. Tá sempre em valor constante. Se eu quisesse estudar, certo, esses equilíbrios, aí eu poderia fazer um pouquinho mais, porque existem equilíbrios que são estáveis, equilíbrios que são instáveis. Talvez a gente chegue em algum momento que a gente comente mais sobre isso, tá? Mas agora não. Então aqui eu tenho esse equilíbrio, que é justamente algo que nunca sai do canto. Certo? Então, só para a gente finalizar
aqui esse exemplo, é que esse método aqui que a gente usou, que a gente passou tudo que envolvia y para um lado e tudo que não envolvia y lá para o outro lado, e a integrou de ambos os lados, ele é chamado de método método de separação de variáveis, certo? O método usado chama-se separar variáveis. E, assim, não precisava que a equação que ela fosse autônoma, né? A gente poderia ter alguma função de x que aparecesse aqui ainda, desde que ela ficasse toda aqui, ó, junto do dx, certo? Se aqui eu tivesse alguma função que dependesse apenas de x, eu ainda iria conseguir resolver, beleza? Então, imagina que a minha equação seja assim, ó. Certo? Imagina que a minha equação seja assim, certo? Y' igual a uma função que depende só de x, vezes uma função que depende apenas de y. Certo? Então, aqui do meu lado direito, eu tenho algo que é explícito, que é só de x, e algo que é explícito, que é apenas de y. Se a equação for assim, eu posso resolver ainda do mesmo jeito que eu resolvi esse último exemplo. Certo? Como assim? Separa as variáveis, fica dy dx, tá? Igual a f de x g de y. Beleza? Se eu separar, vai ficar assim. Vai ficar dy dividido por g de y igual a f de x dx. Integra de ambos os lados, de um lado com relação a y, do outro lado com relação a x. E aí a gente vai ter a solução, certo? Aqui não tem como continuar mais, porque a gente não sabe, né? Que é g de y, que é f de x. Mas o método funciona, desde que, certo, óbvio, que eu consiga resolver as integrais, o que, como vocês sabem, é sempre um problema, né? Então, pronto, equações que tenham esse formato aqui, tá? São chamadas de equações separáveis. Equações separáveis são equações que a gente consegue resolver, certo? Usando o método de variáveis separáveis. Vamos ver, ver mais alguns exemplos aqui. Deixa eu achar aqui as minhas... Pronto. Pronto. Eu não sei agora se eu estou resolvendo exemplos que eu já fiz lá nos vídeos curtos, tá? Eu não lembro, não. Se alguém aí já tiver assistido os outros vídeos e eu começar aqui a resolver um exemplo que eu já tinha resolvido lá, aí me avisa que eu escolho outro. Beleza? Vamos resolver, certo, essa equação aqui. Então, pronto, antes de mais nada, eu tenho como afirmar que é uma equação separável? Sim, né? Porque aqui a gente poderia ver como isso vezes isso. Então, tem uma função aqui, ó, que depende só de x, e tem outra função que depende só de y. Então, eu posso resolver com esse método que a gente viu agora. A gente escreve assim primeiro. Certo? Vamos passar tudo que envolveu o y para o lado esquerdo, tudo que não envolveu o y para o lado direito. Aí fica y dy igual ao que? x2 dx. E agora integra. Integra do lado de cá, integra do lado de cá. Aí vai dar, do lado esquerdo, y2 sobre 2. Do lado direito, x ao cubo sobre 3, mais a constante. Lembrando que eu estou botando a constante só aí de um lado, né? Mas eu estou implicitamente colocando de ambos os lados e passando a do lado de cá, lá para o outro lado, e escrevendo a diferença das duas, certo? Como uma constante só. E aí aqui não tem muito mais o que a gente fazer, né? A gente poderia passar tudo multiplicando por 2, e aí tirava a raiz, só queria ficar um mais ou menos, né?
Então, a gente ficaria com duas expressões aí para essa solução. Seria uma com mais e aí outra com menos. Normalmente, a gente evita isso. Então, a resposta, ela poderia ficar já desse jeito que está aqui. Como eu tinha mencionado, aqui eu tenho a minha solução geral, mas ela está implícita, tá? Ela é implícita por quê? Porque o y, ele não está isolado. Essencialmente é isso. Tá? O y, se ele estiver isolado, é uma solução que é explícita. Se ele não estiver isolado, ela é implícita. Tá certo? E é só isso. Tá tranquilo? Se eu quisesse isolar, eu ia ficar com duas, né? Eu ia ficar com y2 igual a 2x ao cubo sobre 3, mais duas vezes a constante, né? Mais duas vezes a constante, escreve com o mesmo nome da constante, não tem problema não. Aí agora tira a raiz. Aí a gente poderia ter y de x igual a mais a raiz disso, certo? Ou menos a raiz disso. Seriam duas soluções, certo? Uma com mais e outra com menos. Beleza? Então, vamos para outro exemplo aqui. Vamos resolver isso daqui agora. A gente tem y' igual a 2 vezes x sobre y mais x ao quadrado vezes y, certo? E a gente quer que o y de 0 seja igual a menos 2. Pessoal, rapidinho, eu vou acender a luz aqui, tá? Pronto, voltando. Então a gente tem uma equação agora, sendo que além dela, a gente tem essa condição aqui, ó. Beleza? Isso aqui a gente chama de uma condição inicial. Condição inicial, o que é que ela faz, basicamente, né? Vê, se eu tenho, por exemplo, essa solução aqui, certo? Então, eu tô com toda uma família de soluções. Eu tô com todas as soluções possíveis. Agora, se eu quiser, por exemplo, alguma solução que ela passe pelo ponto, que ela passe pela origem, por exemplo, certo? Se eu quero que ela passe pela origem, então se eu substituir o y por 0 e o x por 0, a minha igualdade aqui ela teria que ser verdadeira. Então eu ia ficar com 0, certo? Igual a 0 somado com a constante. Então, para eu ter a solução que passa lá na origem, o c teria que ser 0. Essencialmente, na hora que eu especifico qual que é a minha condição inicial, na maioria dos casos, isso quer dizer que eu vou determinar qual que é o valor da constante, certo? Por que eu estou falando na maioria dos casos? É porque tem situações em que mesmo na hora que eu especifico qual que é a condição inicial, eu tenho mais de uma solução, certo? Só que esses casos são casos estranhos mesmo, são casos patológicos. A gente vai ter uma aula que a gente vai só falar sobre isso, basicamente, certo? Em que situações em que, na hora que eu digo quem que é a condição inicial, eu não consigo especificar qual que é a constante. Ou que eu consigo achar mais de um valor da constante, por exemplo, certo? Esses casos aí são casos mais extraordinários, que não são o que normalmente acontece. Normalmente, na maioria dos exemplos que vocês vão resolver, na hora que a gente determinar qual que é essa condição inicial, você vai ter que resolver a equação normalmente e, no fim, substituir os valores e descobrir qual que é o valor do C, certo? Da constante. Vocês entenderam isso? Sim, sim. Sim. Tá bom. Então, aí o nome condição inicial, ele tem a ver com, por exemplo, imagina que esse x aí,
ele é o tempo, tá? E a equação da gente, ela descreve como que a posição de um objeto varia ao longo do tempo. Então, se eu digo, por exemplo, aí no caso, se eu digo quem é que é o y de zero, eu estou dizendo qual que é a posição inicial do corpo, certo? Mas mesmo que eu dissesse, tipo, o y de 1, o y de 20, o y de menos 10, ainda assim, certo? A gente chama ainda de condição inicial, tá? Então, sempre que eu dou um valor específico que eu quero que a solução satisfaça, é uma condição inicial, que a gente chama. Aí, juntando aqui a EDO, certo? E a condição inicial, a gente tem o que a gente chama de um problema de valor inicial. Ou que a gente abrevia como PVI. Certo? Em alguns outros livros também costumam chamar isso aqui de um problema de Cauchy. Que é a mesma coisa, tá? Cauchy foi um matemático francês que estudou problemas assim. Então, resumindo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a minha equação normalmente. No final, eu substituo o y por menos 2 e o x por 0 e descubro quem é que é o valor do c. Certo? Então, vamos ver. Como é que eu poderia escrever aqui? Bem, a única estratégia que a gente tem até aqui é separar as variáveis. Então, a gente tem que dar um jeito de ver se a equação é separável. Beleza? Lá embaixo, dá para a gente colocar aquele y em evidência, aí fica 2 vezes x sobre y vezes 1 mais x ao quadrado. Então, pronto, ela realmente é separável. A gente vai ter essa função aqui que depende apenas de x, certo? Vezes essa outra função aqui que depende apenas de y. Aí vamos separar. Vamos jogar tudo que depende de y para o lado esquerdo. Então, só relembrando, né? Aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar isso aqui ainda de dy dx. Então, vai ficar ali em cima dy, certo? Aqui embaixo, embaixo não, né? O y passa multiplicando. Então, vai ficar y dy, certo? Esse y aqui passa aqui multiplicando esse cara. E aí esse dx aqui passa multiplicando para o outro lado. Aí fica 2x dx sobre 1 mais x ao quadrado. Tá. Integra do lado esquerdo, integra do lado direito. Do lado esquerdo vai ficar o quê? A gente vai ter y quadrado sobre 2. Do direito, em que eu tenho que fazer uma substituição, né? Então, deixa a gente repetir, certo? Essa integral aqui por enquanto. E vamos fazer o seguinte, vamos dizer que u seria 1 mais x ao quadrado, certo? Aí du vai ser 2x dx. Beleza? Então, vai ficar... Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente vai teria y2 sobre 2, certo? Igual a integral de quem? Em cima vai ficar aqui du simplesmente, e embaixo vai ficar u. Então, isso aqui vai dar ln, seria do módulo de u, certo? Somado com a constante de integração. O u, ele é 1 mais x ao quadrado, então vai dar ln do módulo de 1 mais x ao quadrado, que ele é positivo já, né? Então, eu não preciso do módulo mais. Fica... Pronto, fica assim, tá? Ou seja, a minha solução implícita agora, ela é o quê? y2 sobre 2 igual a ln de 1 mais x ao quadrado mais a constante. Como eu tinha mencionado, tá? Aqui seria a minha solução geral. Mas agora que eu tenho esse problema aqui, de valor inicial, eu não quero saber quem é a solução geral, eu quero saber quem é a solução específica que satisfaz essa condição aqui. Então, agora eu substituo o y ali, ele por menos 2,
tá? Então vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado sobre 2 igual a ln de 1 mais o x, né, que seria 0, certo, ao quadrado, mais a constante. Então vai dar o quê? Aqui, do lado esquerdo, eu vou ter 4, certo, dividido por 2, dá 2. Do outro lado, fica o ln de 1, que é 0, né, mais a constante. Então, o c é 2, certo? Então, o c é 2. Portanto, agora eu volto aqui e escrevo y2 sobre 2, ele vai ser o quê? ln de 1 mais x ao quadrado mais 2. Essa aí seria a minha solução implícita para o PVI, certo? Não para a EDO. Se fosse só a minha EDO, eu iria encerrar aqui, certo? Como não é apenas a EDO, é a EDO com essa condição inicial, aí a minha resposta é essa. Essa seria a resposta implícita. Se eu quisesse a resposta fosse explícita, aí eu teria que isolar o y. Aí ficaria o quê? Ó, a gente tinha y2 sobre 2 igual a ln de 1 mais x ao quadrado, pronto, mais 2. Pronto, joga o 2 lá de baixo para o outro lado, vai ficar y2 igual a 2 vezes ln de 1 mais x ao quadrado mais 4, certo? Então agora eu tenho que tirar a raiz. Aí o y de x, ele seria mais ou menos a raiz de 2 ln de 1 mais x ao quadrado mais 4. Aí agora vem a pergunta. É o mais ou é o menos? A gente pode saber se é o mais ou é o menos olhando para a condição inicial. Ó. Repara que quando o y, a gente tiver o y de 0, o resultado ele vai ter que dar o quê? Tem que dar negativo. Se tem que dar negativo, então vai ter que ser o sinal de menos ali, tá? Vocês entenderam por que aqui é menos o sinal? Sim. Porque vê, se eu fizer y de 0, aí vai dar o quê na raiz? Raiz de 2 ln de 1, que é 0 mais 4. Aí a raiz vai dar 2. Como o y de 0 ele vai ter que ser igual a menos 2, se o sinal aqui ele fosse de mais, certo? O y de 0 ele iria ser igual a mais 2, não menos 2. Como a gente tá querendo menos 2, aí o sinal aqui vai ter que ser menos. Certo? Então pronto, essa aí é a minha solução lá para o PVI, só que na forma explícita. Beleza? Aí vê, lá no material tem mais um monte de exercício, tá? Eu vou resolver mais um. Só mais um. Aliás, eu acho que eu vou fazer mais umas observações aqui e aí eu vou encerrar a aula, tá? Tá bom, tá bom. A gente já conversou bastante tempo aqui já. Pronto, eu queria agora comentar só o seguinte, ó. Como é que eu caracterizo a ordem? Sim, né? A gente tinha falado sobre equações diferenciais, então o que é uma EDO? O que é uma equação diferencial ordinária? É isso aqui eu devia ter falado lá no início, né? Mas esqueci. Então, uma equação diferencial ela é ordinária se a minha função incógnita ela for uma função de uma única variável. Certo? Então, a incógnita depende de uma única variável. Ou seja, a gente só tem uma variável independente. Certo? Tipo y, seria y, só que de uma única... Só que de um único valor. Sempre que for assim, aí ela é ordinária. Tá? Por outro lado, a gente vai ter as EDPs, aí vão ser as equações diferenciais parciais,
quando aconteceu o quê? Parcial, o que é que o nome já está indicando? Está indicando que vai ter derivada parcial na conta, certo? Então, como eu tinha mencionado, ó, a gente só vai estudar as equações diferenciais parciais aqui, lá no finalzinho do curso. Então, a esmagadora maioria dos assuntos que a gente vai ver só dependem de coisas que a gente viu em cálculo 1, certo? Então, tem muito assunto aqui que poderia ter sido visto logo depois de cálculo 1, que não ia ter problema nenhum. Só uma outra coisa que ia precisar, certo, no meio do caminho, de alguma derivada parcial, mas aí, certo, é uma coisa ou outra só. Então, aqui a gente tem mais de uma variável, mais de uma variável independente, e, obviamente, também aparecem derivadas parciais. Deixa eu apagar esse negócio aqui que apareceu do nada. E aparecem derivadas parciais. Então, pronto, exemplos disso são coisas que a gente vai ver tipo lá na última unidade, a gente pode ter alguma função que ela dependa tanto do tempo, certo? Como de alguma posição, certo? Por exemplo, então, a gente vai estudar a EDP, que ela descreve como que o calor ele se propaga em uma barra metálica que tem uma dimensão só. Então seria uma equação assim, seria a derivada em relação ao tempo, ela seria igual a, a uma constante positiva que multiplica a segunda derivada em relação a essa posição aí, tá? Aqui seria a equação do calor. Também existem diversos tipos, tá? Mas eu acho que se a gente conseguir estudar algum outro tipo, a gente iria ver as equações das ondas. Que aí, no caso, seria algo assim: seria a segunda derivada em relação ao tempo, ela é igual a, a uma constante positiva, vezes a segunda derivada em relação a posição, tá? Aqui seriam as equações das ondas, que descrevem como que uma onda se propaga em uma corda. Certo? Vocês que já estudaram Física 2, vocês devem ter visto isso aqui em algum momento, mas não resolvido, obviamente, né? Vocês já pegaram a solução pronta. E também vamos falar um pouquinho sobre o que é a ordem de uma equação, certo? A ordem da equação é dada pela maior derivada que aparecer. Vocês lembram que a gente, tem ordem também de derivadas, né? Tipo derivada de primeira ordem, de segunda ordem, derivada da segunda ordem é a segunda derivada. Certo? Derivada de terceira ordem ela é a terceira derivada, e assim por diante. Então, isso aqui é a ordem da derivada. Como é que eu escrevo isso melhor? É dado pela maior quantidade de derivadas presentes em um mesmo termo da equação. Por exemplo, né? É mais fácil dar exemplo e explicar pelos exemplos do que a gente escrever isso aqui realmente. Deixa eu mudar aqui essa palavra porque é dada, né? Tá com erro de concordância, é pau. Enfim, se eu tivesse alguma equação assim, ó, tipo y 3 linhas menos pronto, y' vezes y quadrado mais 4y' igual a 8. Certo? Isso aqui é uma equação ela é terceira ordem, por causa dessa aqui. Tá?
Se eu tivesse, tipo assim, por exemplo, essa é de segunda ordem. Por quê? Porque a maior derivada que eu tenho aqui é de segunda ordem. Certo? Já no caso de equações parciais, aí a gente poderia ter, por exemplo, essa daqui, ó, ela é de segunda ordem. Ela ela seria de primeira ordem aí com relação ao tempo, mas é de segunda ordem com relação à posição. A das ondas, ela é de segunda ordem em relação, certo, tanto ao tempo, certo, como em relação à posição. Beleza? Então, pronto. Com essas observações aí, a gente finaliza hoje a aula, tá? Então, se alguém quiser perguntar algo, fica à vontade. Quiser que eu repita alguma explicação, a gente ainda tem um tempinho aí de aula, mas se você não tiver mais nenhuma dúvida para perguntar, mais nada para querer conversar, tá liberado já, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Diz. O senhor vai fazer algum exemplo ou alguma lista com exemplo, não lista para a gente fazer e entregar, mas